Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente no seu televisor. É com muita alegria que voltamos a ter essa oportunidade. Este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e a nossa finalidade é ver você abençoado, ver a sua família abençoada, ver você livre de situações que oprimem, que escravizam a nossa alma, o nosso coração, nosso corpo, porque Jesus Cristo nos liberta. Ele disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, está começando o programa, ligue para um amigo para que ele possa participar também. Você vai ver uma entrevista muito boa e logo em seguida eu quero falar alguma coisa que certamente vai fazer você pensar. Fique conosco. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, estamos recebendo a professora Esther Iac. Ela é professora de língua portuguesa, literatura, com mestrado em teoria da literatura. E nós vamos falar da importância da linguagem, como anda a linguagem popular hoje e da influência da Igreja Evangélica e da leitura da Bíblia nesse desenvolvimento em tornar a linguagem das pessoas um pouco mais especial. Tudo bom, Esther? Tudo bem. Esther, o que está acontecendo com a linguagem? Não sei se isso é um problema só da cultura brasileira. A gente, quando se assiste um filme americano, vê que não há só o problema, não há só aqui. Em que nunca se falou tantas palavras de baixo calão, palavrão mesmo, aquilo que nossos pais, quando nós éramos crianças, ameaçavam de botar pimenta na nossa boca se nós falássemos determinadas palavras. Hoje, a gente caminha na rua e vê meninas lindas, jovens, adolescentes, conversando com palavras que antigamente só se via, vamos dizer, na boca de pessoas grosseiras, sem preparo social, nem cultural nenhum. O que está acontecendo com o povo brasileiro? Inclusive você, como professora, você deve estar, seu ouvido deve estar sendo ferido aí constantemente. É verdade. O que a gente percebe é que a globalização ela afetou nisso também, né? E também hoje em dia, pela rapidez até da comunicação que é exigida pelos meios, né, como a internet, por exemplo. Então, as pessoas têm uma necessidade de se comunicar com mais agilidade, né? E com isso elas acabam sendo monossilábicas, né? Reduzindo as palavras, esquecendo muitas vezes as regras que são importantes para uma comunicação clara e concisa. Então, nós percebemos esse acanhamento da língua, né, em relação a essa exigência de rapidez na comunicação. Então, tanto o jovem quanto as pessoas mais velhas acabam também acelerando a sua maneira de se comunicar justamente porque acha que dessa forma ela vai alcançar mais rapidamente o objetivo. Agora, é importante que a gente também não esqueça que a língua ela é um mecanismo vivo, ela é mutante, né? Então ela vai mudando conforme os anos também vão passando. Por exemplo, o português que se fala hoje é um português diferente de 50 anos atrás, né? Algumas palavras não são nem mais usadas, se tornaram assim obsoletas. Aí você diz assim, mas caíram de moda? Não, é porque outras palavras vão sendo integradas à língua, né? Nós vemos hoje muitos neologismos surgindo e alguns deles até passaram a fazer parte da nossa língua, né? Quando a gente fala da internet, algumas palavras em inglês mesmo que acabaram entrando no nosso vocabulário e que faz parte hoje em dia disso, né? Agora, você acha que então o palavrão perdeu a força de ser palavrão, a conotação agressiva do falar agressivo, já que a gente está observando que algumas camadas da sociedade que não usariam esse tipo de linguagem, as moças, etc., e até pessoas com uma certa cultura, estão usando o palavrão? O que está acontecendo com... Eu vejo que algumas pessoas, elas têm esse tipo de hábito até como uma modernidade, né? O que vai, assim, contra
ao se comunicar bem. Então, eu acho que elas, para serem despojadas, né, ou alcançarem um determinado grupo, muitas vezes elas usam de algumas expressões, né, que são baixas mesmo. Eu acho que para você usar uma linguagem, existem grupos sociais, né, e os grupos sociais, cada um tem a sua gíria, tem a sua forma de se comunicar, mas nós não podemos esquecer que essa forma de comunicação, eu vou falar com os adolescentes, então eu tenho que manter um linguajar próximo deles. Mas isso não significa que eu tenho que empobrecer o meu vocabulário e usar palavras chulas de baixo calão, como você falou. Porque isso, inclusive, expõe o interlocutor, né? Expõe o comunicador. Acaba passando uma imagem de uma pessoa que ele não é. Você quer saber a formação de uma pessoa, a capacidade dela profissionalmente? Quando você conversa com essa pessoa durante 5 minutos, você percebe a formação cultural dela e o tipo de profissional, inclusive, que ela vai ser, Inclusive, deve ter pessoas que, ao se apresentarem para uma entrevista num departamento de recursos humanos, eles devem ficar até muito tensos, porque são pessoas que falam tanto palavrão, fala de uma maneira tão grosseira, que de repente não sabe nem como vai agir ali, né? Isso, inclusive, faz a pessoa perder a vaga, né? Ou eu costumo falar com os meus alunos, quando a gente está entrando em determinadas áreas, né, da gramática, que infelizmente, quando você quer saber se alguma coisa está errada, você pensa assim, a maioria das pessoas falam assim, então está errado. Né? Infelizmente, porque as pessoas não zelam pelo falar bem. E o falar bem, ele é um cartão de visita. E uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa que escreve bem e que sabe argumentar e embasar os seus argumentos, ela passa à frente, ela fica na frente, ela se destaca em uma reunião, em um auditório. Se ela está numa competição para uma vaga, a vaga vai ser dela com certeza, porque ela sabe se comunicar. E o que a gente percebe hoje são que as pessoas não têm mais esse cuidado com o linguajar, achando que isso não vai interferir na sua vida. Vai interferir sim na sua vida profissional, vai fazer com que você passe a ser olhado de uma maneira assim ruim, né? Que as pessoas vão até desvalorizar você pela sua maneira de se comunicar, pela sua falta de expressão. Nós notamos hoje em dia as pessoas com dificuldade mesmo de vocabulário, de achar uma expressão que fica adequada àquilo que ele queira dizer, né? Que ele quer dizer. É verdade. O jeito de falarmos pode até, inclusive, ser agressivo, não é? É no sentido aí que a gente está falando de palavrão, né? É uma maneira de falar que agride. A agressão não é só uma coisa física, né? Ela pode ser também uma agressão através da palavra, da imposição de voz, da maneira grosseira, assim, até do tom da voz. E a gente sabe que isso acaba se aprendendo em família. Você percebe isso entre seus alunos? Que isso é algo que vem de hábitos familiares? Né? Existem, eu chamo assim de erros familiares, né? Eu acho que todos nós temos, né? Inclusive a palavra de Deus diz que não há homem sequer que não tropece em língua. Né? Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais domínio que ela tenha da linguagem, em um momento ela vai tropeçar. Mas a diferença de uma pessoa que conhece a língua tropeçar para aquela que não conhece, é que a que conhece ela tem proficiência na língua, então ela tem capacidade para voltar e refazer. É verdade. Né? Então ela conserta o seu erro bem claramente e deixa assim, ela tropeçou, mas ela soube consertar e soube exatamente o que ela errou, né? O que a gente percebe hoje é que as pessoas tropeçam, elas vão em frente, até porque elas não percebem que houve um erro. E também, às vezes, porque ouvem desde criança aquele tipo de erro em concordância ou mesmo em colocação pronominal, né, regência, que são erros assim bem comuns e que no caso a pessoa aprendeu porque de tanto ouvir os pais falando errado, ou mesmo os avós, aquilo já são erros familiares. Então quando ela se descobre, né, fala assim, puxa, eu sempre falei errado, né, e não sabia. Porque todo mundo fala, então a pessoa fica até com dificuldade, mesmo conhecendo a regra, se ela não se policiar, ela vai voltar a cair naquele mesmo erro. Agora, Esther, você é uma moça, você é filha de pastor, irmã de pastor, você foi criada na igreja,
E como professora, qual a influência daquela pessoa que cresce lendo um livro culto como é a Bíblia? Não é? A Bíblia ela tem uma linguagem culta, ainda que tenhamos hoje em dia várias versões num português mais acessível. Ela é um livro que coloca você diante de interpretação, não é? Diante de boa conjugação. Como é que você observa isso? Que tipo de influência a Bíblia exerce nas pessoas, no linguajar delas, inclusive nas camadas mais pobres, que vêm até a igreja, que aceitam a Jesus e começam a se deparar com essa linguagem, com essa literatura especial que é a Bíblia? A Bíblia, né, a palavra de Deus, ela não só nos leva a Cristo, nos leva a um caminhar, né, até o Senhor Jesus, nos mostra a salvação, a nossa condição de ser humano, afastados de Deus, como também melhora o nosso vocabulário, né, a nossa interpretação, porque uma pessoa que lê é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que escreve bem, é uma pessoa que sabe argumentar e defender as suas posições. E quando você lê a palavra de Deus, você acaba também aprendendo por imitação, né? Porque a pessoa às vezes não tem... por imitação também. Você às vezes não conhece as regras, mas de tanto lidar com aquele tipo de texto, aquilo acaba influenciando no seu vocabulário. Você fala bem sem conhecer a regência, a colocação, né? E tem aqueles mais curiosos, né? E eu acho que isso é uma característica de gente que é inteligente, a curiosidade de você poder também procurar o sentido daquelas palavras que você desconhece, às vezes num texto bíblico, e com isso você vai ampliando o seu vocabulário. É verdade. Eu tenho visto pessoas que chegaram na igreja com pouca escolaridade e com essa convivência se transformaram, ficaram interessados em estudar, partiram para estudo. O que a gente tem visto hoje dentro da igreja evangélica? A gente tem visto os filhos dessas pessoas que chegaram com baixa escolaridade atingir a universidade, justamente por causa dessa influência do ambiente culto que é a igreja. A igreja é um ambiente culto. A igreja você aprende a interpretar textos, né? Você vê uma pessoa ali com oratória, falando bem, instigando você a pensar, fazendo perguntas. Então a gente tem visto... Dando oportunidade para você se expressar. Com certeza. Né? O próprio testemunho chama uma pessoa de público, vem cá, dá seu testemunho, fala de público. A memorização de versículos por parte das crianças, a gente acaba vendo um crescimento aí cultural e social tremendo através da palavra de Deus. Com certeza. Então você como professora, você recomenda? Eu recomendo sim a leitura de bons livros, principalmente da palavra de Deus. Porque ela não só vai ajudar culturalmente, né, ampliar o seu vocabulário, como vai também te mostrar um caminho aí que você desconhece e que pode te levar até a pessoa de Jesus Cristo. Tem filosofia, história, poesia e revelação de Deus. E revelação de Deus. Esther, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Que Deus te abençoe, que você possa passar para os seus alunos esse até interesse na palavra de Deus. Amém. E você, amigo telespectador, você gostaria de estudar sobre a Bíblia, de trazer suas crianças? Nós temos estudo bíblico para crianças a partir de 2 aninhos, já no berçário mesmo. Você venha com a sua família na igreja, você vai observar que é um local de influência, de uma linguagem especial. Traga seu adolescente e você vai ser abençoado por Jesus. Mas continue ligado, o programa não terminou ainda, temos uma mensagem abençoadora e ligue para nós. Você está vendo aí um telefone na telinha, temos um grupo de pessoas para te atender, para orar por você, e continue ligado. Meus amigos, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Lucas descreve uma passagem extraordinária. Jesus entrando em contato com alguns discípulos, com Pedro e outros discípulos. Jesus foi até a praia, eles estavam lá no barco. Jesus pediu para entrar no barco
E quando eles permitiram que Jesus entrasse no barco deles, começou uma aventura que mudaria toda a história de Pedro e dos outros discípulos. Quer um conselho? Deixe Jesus entrar no seu barco. Coloque Jesus nos seus negócios, na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, no seu dia a dia. Tudo vai mudar. Mas vamos à história. Jesus entrou no barco e eles fizeram-se ao largo um pouquinho, porque havia centenas e centenas de pessoas querendo ouvir Jesus falar. Então, eles afastaram um pouquinho o barco e Jesus falou para aquela multidão. O que é que Jesus falou? A Bíblia não diz, mas certamente eram palavras de esperança, palavras de vitória, palavras de quem conhece os nossos segredos. E quando nós nos aproximamos de Jesus, alguma coisa começa a melhorar. E é por isso que a gente está aqui, convidando você para estar conosco em nossas reuniões, onde Jesus Cristo é exaltado, glorificado, honrado. E nós adoramos o seu nome, e quem começa por esse caminho tem a sua vida abençoada. Mas vamos voltar à história. Jesus fala para aquelas pessoas, os pescadores ali, dentro do barco, ouvindo Jesus falar. Quando Jesus terminou de falar, disse para Pedro assim: jogue a rede à direita do barco. E Pedro disse para Jesus: olha, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, por causa da tua palavra, nós lançaremos as redes. Sob a tua palavra. Olha, porque Pedro obedeceu ao conselho, a uma ordem de Jesus, aconteceu um milagre. Se você quiser que aconteça um milagre na sua vida, obedeça o que Jesus cobrar, pedir, solicitar de você. Jesus tem seus princípios, Jesus tem as suas ordenanças, e quem quer ser abençoado por Jesus precisa andar nos seus caminhos, precisa obedecer o que Ele quer que nós façamos. As bênçãos de Deus são consequentes de uma obediência, de que quando nós abrimos o nosso coração, aí sim os céus se abrem e abençoam a nossa vida. Mas vamos para a história novamente. Pedro estava desanimado com a sua pesca, porque havia pescado a noite toda e nada aconteceu. Mas Jesus mandou jogar a rede e Pedro jogou. Qual não foi a surpresa de que quando eles puxaram a rede, era tamanha quantidade de peixes que quase as redes estavam se rompendo e eles tiveram que fazer sinal para outro barco ir ajudá-los, e eles encheram os 2 barcos de peixes a ponto de quase irem a pique. Olha, barcos indo quase que a pique por causa da quantidade de peixes. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não faz por conta assim. Quanto é que você precisa? 3,5. Toma 4 e me devolve 50. Não é assim, não. Jesus Jesus, ele não fica contando miudeza. O Senhor Jesus abençoa com abundância as nossas vidas, em todas as áreas. Em todas as áreas. Bem, mas vamos voltar para a história. Pedro ficou surpreso. Ora, ele era um pescador. Imagine você, um pescador que, por causa de uma palavra de Jesus, pegaram peixes para o mês todo, de uma só vez. Pedro olhou para Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Ali, Pedro mostrou que era um homem que tinha os requisitos para ser um discípulo de Jesus. Ele não conhecia bem o grego, ele não era um homem letrado, ele não tinha muita escola, ele não tinha ido para a faculdade. Pedro era um homem tosco,
rude pescador, mas ele tinha uma coisa que agradou a Deus: ele tinha temor pelo Senhor. Ele sabia que Deus era superior a ele mesmo. Ele olha para Jesus e reconhece que Jesus era maior do que ele. Ele não era como Jesus. Jesus falava para os peixes. E ele então, com aquele temor, porque veja bem, temor não é medo. Temor é aquele respeito, é aquela honra que se dá a alguém que é superior a nós. E ele se sentiu indigno de permanecer perto de Jesus. Boa posição para você ser abençoado. Quando nós reconhecemos que nós não somos dignos, que nós somos incapazes, que nós somos temporários, que nós somos pecadores, que nós somos cheios de defeito, a melhor maneira de você começar a ser abençoado por Deus é quando você olha para você mesmo e reconhece a sua incapacidade. E Deus, por causa da sua misericórdia, vai estender a sua mão, a mão dele sobre você. E apesar da sua incapacidade, Deus vai fazer de você um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. Pedro reconheceu a sua incapacidade. Ele disse assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Eu creio que muitas pessoas não são abençoadas pelo nosso Pai, por Deus, porque não conseguem se quebrantar. São soberbos, são orgulhosos, se julgam muito dignos. Eles acham que são superiores, que são capazes, que eles não precisam de Deus. Essa gente não agrada a Deus, mas aquele que se quebranta, aquele que se humilha, esse Deus exalta. Pedro tinha essa possibilidade, esse requisito. E se você tiver, Deus vai abençoar a sua vida também. Interessante que eles chegaram na praia, abandonaram tudo. Abandonaram todos os peixes, porque eles agora eram discípulos e pescadores de homens. Você, meu amigo, você pode continuar a exercer a sua profissão, fazer aquilo que você faz, estudar no colégio que você estuda, fazer as coisas que você faz, minha amiga, como dona de casa, como mãe de família. Você pode continuar a exercer as mesmas coisas que você exerce e ainda assim ser um pescador de homens, ter uma palavra que influencie pessoas, ter um toque de Deus para abençoar os nossos familiares, a nossa vida, as pessoas que estão perto de nós. É isso que Jesus quer de você. Ele não quer só resolver os seus problemas imediatos. O Evangelho resolve, é verdade. Quando Jesus entra no coração da gente, ele equilibra as nossas finanças, equilibra a nossa saúde, equilibra os nossos sonhos, muda o nosso destino, apaga o nosso passado, nos faz nascer de novo. É verdade, nós somos sempre abençoados quando buscamos a Deus, mas as consequências de um encontro com Jesus vão muito além disso. Não é só eu vou melhorar de vida. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu passo a ser fator de bênção para os meus amigos, aquelas pessoas que convivem comigo. Eu abençoo com a minha palavra, com a minha oração, com o meu testemunho, com o meu exemplo, com a minha referência. Você, meu filho, não precisa só buscar bênçãos para você. O Evangelho quer abençoar a sua vida, lógico, mas quer que você seja um abençoador de outras pessoas, que você tenha uma palavra que leve Jesus Cristo. Eles deixaram tudo, você não precisa deixar tudo. Você pode continuar fazendo as coisas que você faz, mas colocar em primeiro lugar na sua vida um desejo de agradar ao Senhor Jesus, um desejo de ser um discípulo de Jesus. E Deus vai abençoar você de tal maneira que você vai fazer história, você vai ter uma vida abençoada. As pessoas vão reconhecer em você que o Espírito Santo habita no seu coração. Você quer riqueza maior para uma pessoa ser templo do Espírito Santo? Eu quero orar com você nesse final de programa, para que você possa não só receber as bênçãos de Deus, mas que você possa ser um doador, um gerenciador, um aglutinador, um discípulo, um embaixador do reino, para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí, não está?
Esse telefone é muito importante, porque com esse telefone você liga para nós e nós vamos dar a você uma série de informações importantes. Em primeiro, com as nossas reuniões, nós estamos em muitos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Perto de você, certamente, existe uma de nossas igrejas. E se não houver, procure uma igreja evangélica, porque não somos só nós que temos a verdade. Que igreja que fica falando que é a única certa já está errada. Nós entendemos que existem muitas igrejas evangélicas co-irmãs que pregam a mensagem que pregamos. E olha, Deus tem abençoado muita gente no Rio de Janeiro por causa dessas igrejas. Vamos orar? Filho, você que está me ouvindo nesse momento, vamos fazer uma corrente de oração, todos juntos, porque a Bíblia diz que quando nós oramos, os céus se abrem, quando nós oramos em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Tu estás vendo esse homem que ligou a televisão nesse programa. Tu estás vendo essa mulher que precisa de uma bênção nesta área que ela está agora tão desesperada, tão necessitada. Tu estás vendo essa família, meu Deus, com esse drama, com essa necessidade de libertação, com todos esses problemas que existem nos dias de hoje, em tantas casas, em tantas famílias no Rio de Janeiro. Nós cremos, Jesus, que Tu podes, que Tu és a solução, que Tu és a vitória. E pela fé nós podemos atingir o coração de Deus. Com as nossas orações, os céus se abrem e o Espírito Santo faz a diferença na vida daqueles homens e mulheres que oram com fé. Meu Deus, eu te oro por esta pessoa, que eu não sei o nome, mas Tu sabes, meu Deus, Tu sabes aonde esta pessoa está sofrendo e Tu podes abençoar a sua vida. Neste momento, eu te peço um milagre na vida deste homem, na vida desta mulher. Que Deus o abençoe, meu amigo. E no próximo sábado, sempre essa mesma hora, nós estaremos aqui, sempre com uma palavra que pode abençoar a sua vida. Ore por nós, ore pela propagação do Evangelho em nossa cidade e no nosso país. Que Deus o abençoe. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai, com seus braços de amor, restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão. Pois havia um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços